E meus amigos, Neto em seu programa entrevistou o Tite e perguntou por que ele não convoca o Dudu para a seleção brasileira e consequentemente para a Copa do Mundo. Eu sou Alisson Dantas, aproveita, se inscreve no nosso canal, indica para um amigo, dá um like, isso fortalece para a gente continuar fazendo vídeos e conteúdos para vocês. Pois bem, o Neto entrevistou o Tite e perguntou por que ele não leva o Dudu, não convoca o Dudu para a seleção brasileira e consequentemente para a Copa do Mundo. A concorrência é grande, não é fácil o Tite convocar o Dudu, até pela concorrência e penso eu pelo fato também do Dudu estar jogando no futebol brasileiro. Se o Dudu tivesse jogando no exterior, em uma grande equipe da Europa, eu acredito que seria mais fácil do Tite convocá-lo. Como está no Brasil, é um pouquinho mais difícil porque a seleção brasileira ficou muito com essa ideia de que o jogador que joga no exterior são melhores do que esses que jogam aqui no Brasil. E muitas vezes eu discordo, vai do ponto de vista de cada um. Mas você acha que o Dudu tem lugar nessa seleção brasileira? Você acha que tem possibilidade dele ir para a Copa do Mundo? Vamos ouvir aqui a entrevista do Neto, a pergunta que o Neto faz para o Tite. Nesses últimos 6 anos, ele é o melhor jogador brasileiro. Para mim, mais que Gabigol, mais que Pedro, mais que todas as perguntas que vão fazer do Pedro para você, ou que já fizeram, já me encheu o saco isso do Pedro, né? Mas o Dudu, para mim, era o homem que tinha que ter ido em 2018 e agora. Mas ele nunca teve no radar de vocês. Por quê? Vamos por partes, Neto. A gente tem que se localizar no tempo para fazer a observação. Talvez tu esteja certo nas tuas observações, muito argumentado em cima delas, e vamos nesses argumentos respeitando as posições diferentes. Em relação ao Dudu, o que a gente tem? Tem uma concorrência muito grande. Surgiu ponta... Aí ela começa. O Dudu concorre? Sim, concorre com o Martinelli, concorre com o Vinícius Júnior. O Neymar não, porque o Neymar está para dentro. Ele concorre com o Rafinha, que ele concorre com o Antony. Com o Rodrigo. Que são os jogadores que têm feito. Ele só perde para o Vinícius Júnior e para o Rodrigo. Então. Pois bem, educadamente o Tite respondeu, deu para a gente perceber que o Tite deixou claro que a concorrência é grande, né, entre o Dudu, o Vinícius Júnior, enfim, e vários outros jogadores. O Neymar está fora dessa lista porque também vem jogando por dentro, né? Já o Dudu é um extremo, aí ele fala de Rodrigo, ele fala de Vinícius Júnior, enfim, e fala dessa concorrência, né? Fala da importância do Dudu para o Palmeiras, que assistiu o jogo, que realmente o Dudu fez um grande jogo, foi o melhor jogador, enfim, se saiu um pouquinho. Para mim, o melhor jogador ontem do Palmeiras foi o Dudu. Para mim, individualmente, para mim, no jogo foi, inclusive no segundo tempo, o crescimento do Palmeiras, ele se deveu. Mas sabe por que eu te perguntei isso? Porque ele, taticamente, é um jogador que você gosta de tática. Para ser sincero, eu acho que será difícil o Tite levar o Dudu para a Copa do Mundo. E vou pontuar mais. Eu acho que é mais porque o Dudu está jogando no futebol brasileiro. Se ele estivesse na Europa, a chance seria bem maior, em meu ponto de vista. Mas é um jogador que tem essa característica de velocidade, é um extremo que taticamente é muito inteligente. Dudu tem números interessantes jogando pelo Palmeiras, principalmente. Mas é um jogador que, eu diria que ele é muito tático, é um jogador que tem os conceitos que o Tite gosta dentro da Copa do Mundo, que é de uma equipe de jogadores obedientes taticamente. Nesses últimos 6 anos, ele é o melhor jogador brasileiro. Para mim, mais que Gabigol, mais que Pedro. Em partes, eu concordo com algumas coisas com o Neto e discordo de outras. Não tem como a gente estar comparando o Dudu com o Pedro, porque o Pedro do Flamengo é característica completamente diferente. É um cara que joga por dentro, é um 9, é um finalizador, é um centroavante de fato. Já o Dudu não tem essa característica do Pedro, dá pra gente perceber muito bem isso, né? O Neto foi feliz também na pergunta, teve a coragem de perguntar para o Tite coisa que falta para outros repórteres, ter esse tipo de pergunta claramente para o treinador da seleção brasileira. O Tite foi gentil, respondeu, né, o que ele pensa sobre o atleta, o que ele pensa ser interessante para a seleção brasileira, mas eu
bato na tecla novamente, acho difícil, né, o Dudu ir para a Copa do Mundo. Se a seleção brasileira fosse somente com jogadores que atuam no futebol brasileiro, com certeza Dudu seria um dos primeiros da lista de Tite. Mas é bem assim que funciona, nós sabemos que não funciona assim. A seleção brasileira, ela prioriza, de uns tempos para cá, ela vem priorizando muito quem joga na Europa, quem joga no exterior. Essa é uma verdade. E muitas vezes tem jogadores dentro do futebol brasileiro, jogando no Brasil, que tem potencial e são muito melhores do que aqueles que estão lá na Europa e vêm para a Copa do Mundo pelo fato de estar jogando em uma grande equipe da Europa. Mas no Brasil nós temos grandes jogadores. E eu sempre bato na tecla que nós temos aqui no Brasil o Ganso, nós temos Renato Augusto, que vem fazendo a diferença jogando em suas equipes, e também são jogadores que vai ser muito difícil ser convocado para a Copa do Mundo. Já o Pedro, eu vejo que tem essa possibilidade, eu vejo o Pedro muito próximo de disputar a Copa do Mundo pelo que vem fazendo, pelo que vem rendendo, jogando no Flamengo. Já o Dudu, se aparecer nessa lista do Tite, para mim é surpresa. É um baita de um jogador, taticamente, é um jogador que cumpre função, é um jogador inteligente taticamente, é um jogador rápido no 1 para 1, tem um drible legal, vem fazendo sim, história jogando no Palmeiras, né? Tem números interessantes jogando no Palmeiras, mas eu acho que o Tite não vai levar o Dudu para a Copa do Mundo. Essa é a minha opinião, eu gostaria que você também falasse para a gente, né, o que é que você pensa, com a sua opinião. Vou colocar mais uma vez aqui o que o Neto fala após a entrevista do Tite. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala na televisão uma coisa, a gente não pode chegar na entrevista com o Tite ou com o Cléber Xavier, que os dois foram maravilhosos com a gente, e você mudar de opinião. Não pode ter medo. A gente não pode fazer média para isso. E o Tite foi muito bem na entrevista. Eu acho que foi uma das melhores entrevistas que eu vi do Tite em relação a isso. Muitas vezes fala alguma coisa, é mal interpretado, mas que o Tite foi gentil em respondê-lo, e ele bate na tecla novamente que levaria o Dudu e que o Dudu é melhor do que muitos que estão ali na seleção brasileira. Enfim, de repente, eu acredito que o Dudu pode até ser mais interessante do que um ou outro que vai ser convocado. Mas repito para vocês, será difícil o Dudu ir para a Copa do Mundo. Comenta aí o que é que você pensa, se você pensa parecido comigo, enfim. Falo isso pelas características dos jogadores que o Tite está levando, convocando para a seleção. São jogadores que têm características parecidas com a do Dudu e joga na Europa. Enfim, eu acho que, repito, que o Dudu não vai para a Copa do Mundo, mas gostaria que você participasse do nosso vídeo, comentasse, indicasse para os amigos. O Dudu, taticamente, é um jogador perfeito. Talvez, não é para ser titular, não. É para te ter uma opção, muitas vezes, isso pensando como ex-jogador. Por isso que eu falei do Dudu, e ele jogou muito de novo. Mas ele está jogando bem há 5 anos. Em algumas situações o Neto está até certo, relacionado ao Dudu. Em outras nem tanto, porque eu já expliquei para vocês a questão de características. Não dá para comparar, né, o Pedro com o Dudu. Esse é meu ponto de vista e ponto final. Se inscreve no canal, indica para os amigos, dá um like e fortalece o nosso canal. Abraço!